Olá, meu nome é Bruna Sorensen, eu sou psicóloga, mestre em psicologia, psicóloga clínica e terapeuta familiar em formação. E hoje eu tô aqui para conversar com vocês, para a gente refletir um pouco sobre a postura do terapeuta familiar diante de situações de violência conjugal contra o homem. E a minha fala é pautada em um estudo multicêntrico no Brasil que investigou a percepção de homens violentados e de policiais sobre a violência conjugal contra o homem. E para a gente começar a nossa conversa, é muito importante a gente entender o que é violência nesse contexto, né? E aí a gente pega a conceituação lá da Organização Mundial da Saúde, que vai falar que violência é o uso intencional de força física ou poder, ameaçado ou real, direcionado contra outra pessoa, grupo, comunidade, que resulte ou possa resultar em um dano ou privação. E aí, quando a gente olha para esse fenômeno da violência, de acordo com a Lei Maria da Penha, existe uma classificação em 5 tipos, né? Sendo elas a violência física, que costuma ser a que mais aparece, a violência patrimonial, a violência moral, a violência sexual e a violência psicológica. E aí, quanto a essa última, né, a violência psicológica, é importante a gente entender que ela se dá de forma muito sutil nas relações, o que dificulta muito a sua identificação e reconhecimento, né? Então, às vezes, a violência ela acaba aparecendo por meio da violência física, como foi falado, né? Então, nesse contexto da violência, a gente tem a violência conjugal, né? Que ela é um fenômeno complexo e ainda subnotificado. A gente tem, ao longo das últimas décadas, uma predominância de estudos relacionados à violência contra as mulheres. E cabe aqui dizer que a nossa intenção não é desqualificar isso, pelo contrário, né? É reconhecer sim que esse é um fenômeno que precisa de muita atenção, mas também é poder lançar olhar sobre uma outra face desse contexto, né? Que é a violência contra o homem. Então, quando a gente olha para esses estudos, a gente vai ter dois grandes grupos, né, que olham para isso. Um deles sendo os estudos feministas, que entendem a violência enquanto um fenômeno unidirecional, que existe uma vítima exclusivamente, né, uma vítima e um agressor. E temos o grupo dos estudos sociais, que vão entender a violência como um fenômeno relacional em que ora homem, ora mulher podem assumir esse lugar de vítima e de agressores, né? E considera então que na mulher também existe um potencial para violência. E quando a gente fala desse estudo, né, a nossa perspectiva de fala aqui, ela é né, relacional sistêmica, que entende a violência enquanto um fenômeno relacional, ou seja, uma espécie de dança em que ora homem, ora mulher podem assumir esse lugar de vítima e de agressor, e que essa interação ela se retroalimenta e resulta em uma relação com padrões violentos, né? Então, o padrão relacional é um padrão violento. E aí, quando a gente entra, né, nos resultados desse estudo que eu mencionei, a gente vai perceber que os homens, eles conseguem sim identificar o que é uma relação violenta e se reconhecerem numa relação violenta também. No entanto, ainda existe um abismo aí entre esse reconhecimento e a busca por ajuda, né? A busca por sair desse contexto. E quando a gente olha para isso, a gente vê um fenômeno cultural, né, que muitas vezes reforça isso. Os próprios homens colocam essa dificuldade de buscar ajuda em detrimento de uma falta de suporte social para isso, né? Então, eles buscam ajuda quando existe uma ameaça à vida, né? Um risco de homicídio, como eu falei antes, né? Por meio da violência física, quando ela está posta na relação. Então, a gente vê essa carga cultural aí, o machismo propriamente, como um reforçador de toda essa violência que o homem acaba vivenciando. Por quê?
porque o machismo, né, à medida que ele também faz cobranças, né, imposições e dita, né, normatiza os estereótipos, a gente vai ter para o homem a cobrança, né, de ser o forte, de ser o viril e de não demonstrar vulnerabilidade, né? Então o homem fica desautorizado a acessar os seus sentimentos, fica desautorizado a também se reconhecer nesse lugar de vítima, né? E aí, diante disso, cabe a nossa reflexão, né? Como nós, terapeutas, temos olhado para essas relações, né? Qual olhar a gente tem lançado sobre os homens? Será que também não, na nossa prática clínica a gente não acaba reforçando esses estereótipos e essa concepção, né, de bela e de fera? E reforçando essa postura de que a mulher é sempre a vítima e o homem sempre agressor, né? Será que temos olhado para a complexidade desse fenômeno, né? E aí, diante de tudo isso, a gente acaba tendo, né? Foi o que apareceu na pesquisa, a gente acaba tendo uma dificuldade dos homens se posicionarem, né? E um sentimento de impotência diante disso, como se não tivesse um caminho possível para o homem sair dessa condição, né? Para ele ser reconhecido e ser validado nos seus sentimentos. Então, nosso convite aqui, né, com essa fala, é poder pensar, né, que formas nós, profissionais, temos encontrado para lidar com tudo isso, né? É poder despertar a curiosidade e fazer, né, um chamado para que a gente consiga olhar para a complexidade da violência conjugal, né? E para as partes que estão ali vivenciando tudo isso, de modo que a gente consiga trabalhar ambas no sentido de contribuir para que essa situação violenta, né, ela se reestruture de uma outra forma, né? Então, poder trabalhar esses padrões de interação para que a gente tenha relações mais saudáveis, né, em que ambos os parceiros sejam validados e considerados na sua condição. Agradeço a participação de vocês, né? E fico à disposição para maiores reflexões e para contribuições com relação ao tema. Obrigada!